Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para meditar na Palavra de Deus e no livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Então, desde já eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, comente, participe aqui conosco, ok? Antes de começarmos aqui a meditar hoje na tese número 44, nós vamos orar. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, nós hoje estamos aqui para meditar na tese número 44 sobre a justificação pela fé. Rogamos da orientação do Espírito Santo, rogamos da proteção dos teus anjos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a tese número 44, ela tem como título o seguinte: a Bíblia ensina que uma vez salvo, sempre salvo, enquanto se permanece salvo. A Bíblia ensina que uma vez salvo, sempre salvo, enquanto se permanece salvo, ok? E o nosso texto bíblico para a meditação de hoje está no livro de Mateus. Pegue aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 24, Mateus 24, versículos 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. Vamos ler aí então, Mateus 24, 12 e 13. Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Vamos ler novamente Mateus 24, 13. Mateus 24, 12. Ficou faltando ler o 12. Então, 12, 13 e 14. Vamos ler o 12, perdão. 12, 13 e 14. Mateus 24, 12, 13 e 14. Eu faltou ler o 12, me perdoem. Então vamos ler então. Mateus 24, 12, 13 e 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 12 a 14. Ok? Então, a nossa tese 44 diz que a Bíblia ensina que uma vez salvo, sempre salvo, enquanto se permanece salvo. O autor do livro conta que certa noite ele foi ouvir um pregador de uma determinada igreja, né? E ele disse o seguinte: cremos que uma vez salvo, sempre salvo, enquanto se permanece salvo. Esta é uma crença que nós, adventistas do sétimo dia, temos em comum com determinadas igrejas, por exemplo, a Igreja do Nazareno. Um vasto segmento do mundo cristão evangélico crê que tudo quanto é necessário para se salvar é acenar com a cabeça olhando para o céu uma vez na vida, e sua salvação eterna estará assegurada. Creem que não importa que escolha faça
ou a direção da sua vida após o ponto de decisão inicial por Cristo. No final, você se achará atravessando os portões de pérola da cidade de Deus. É assim que eles creem. Mas o ensino bíblico sobre este assunto é muito claro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que nós acabamos de ler em Mateus 24, 12 e 13. Então Jesus ensinou o mesmo princípio no livro de João, no capítulo 15. Ele estava proferindo suas últimas palavras aos discípulos quando ele estava a caminho do Getsêmani e apontando para as vinhas que eram visíveis sob o luar, ele tentava mais uma vez explicar o relacionamento que se deve manter com ele a fim de se ter a vida. E ele disse no verso 6 de João, capítulo 15, João capítulo 15, verso 6, Jesus disse o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam, né? Então, se alguém não permanecer em mim, vai ser jogado fora, vai ser queimado. Assim é possível ser um ramo, mas não permanecer com a vinha, ou estar ligado à vinha. E quando essa separação continua, chega o tempo em que o ramo ele é o quê? Ele é removido. Na parábola, em sua parábola, né, sobre a festa nupcial, no capítulo 22 de Mateus, vamos abrir aqui Mateus 22, né? No capítulo 22 de Mateus, Jesus, ele fala da possibilidade de iniciar-se, mas não manter-se na vida cristã. O rei tinha preparado a festa, o homem havia aceito o convite para a festa, ele havia tido um começo, mas havia negligenciado ou recusado trajar a veste nupcial. E quando o rei veio para examinar os convidados, o homem foi achado em falta. E o rei deu a ordem, que está aqui em Mateus 22, 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. O homem pecaminoso, ele só pode achar esperança e justiça em Deus. E nenhum ser humano é justo por tempo superior àquele em que tem fé em Deus e com ele mantém a sua vital ligação. Livro Testemunho para Ministros, páginas 367. Como já fizemos observar, a segurança de salvação continua na medida em que prossegue o nosso relacionamento com Deus. Enquanto continuarmos a aceitar seus dons de arrependimento, perdão e graça, a salvação contínua, ela baseia-se nesse relacionamento de fé com Ele, não em nosso comportamento ou realização. E nenhum relacionamento perdura por tempo superior àquele em que continua o relacionamento. Sabemos, por nossos relacionamentos humanos, que é possível ter tido um relacionamento com alguém durante algum tempo, mas não ter mais esse relacionamento hoje.
A menos que um relacionamento seja mantido ativo por contínuo companheirismo, comunicação e contato, inevitavelmente morrerá. O mesmo é verdade em nosso relacionamento com Deus. A Bíblia registra fielmente o exemplo de homens como Enoque, Moisés, Daniel e Paulo, que continuaram a andar com Deus até o fim de sua existência. Paulo conseguiu declarar perto do fim da sua vida, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Paulo não disse, uni-me ao lado certo, iniciei o curso correto de ação, outrora tive fé. Não, ele havia guardado a fé, ele havia combatido o bom combate até o fim da sua vida, né? E ali agora, sabendo que iria morrer, ele já no seu coração dizia, já agora a coroa da justiça me está guardada, ele tinha certeza. E a Bíblia também nos fala sobre aqueles que começaram com Deus, mas caíram pelo caminho e perderam a salvação que uma vez tiveram. Caim começou oferecendo sacrifícios matinais e vespertinos como os demais da sua família, mas não perseverou até o fim. O rei Saul começou como um convertido, humilde, filho de Deus, mas assumiu o controle da sua própria vida e, em resultado, terminou com ela. Balaão foi por algum tempo um profeta de Deus, mas a despeito de ter falado com o jumento, do anjo que apareceu para diverti-lo, e da voz de Deus em sonhos da noite para aconselhá-lo, ele estava, Balaão, mais interessado em sua própria glória do que na glória de Deus. E ele se tornou aliado dos inimigos do povo de Deus. Judas era parte do círculo íntimo. Ele ouviu as palavras e viu as obras de Cristo. Recebeu um lugar como missionário e uniu-se aos outros discípulos na cura dos doentes e expulsão de demônios e ressurreição dos mortos. Mas ele se afastou disso tudo e traiu o Senhor. Ser salvo uma vez é importante. Continuar a aceitar a salvação é igualmente importante. Amém? Que vocês possam ter compreendido aí a nossa meditação de hoje na tese número 44, que tem como um título: A Bíblia ensina que uma vez salvo, sempre salvo, enquanto se permanece salvo. Amém? Lembre-se que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, amantíssimo Criador, te agradecemos por tudo, pela oportunidade de aqui meditar na Tua palavra, neste tão maravilhoso tema que é a justificação pela fé. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos com os Teus anjos e que o Espírito Santo esteja sempre a nos orientar. Te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça aí de curtir, compartilhar, acionar o sininho das notificações, se inscrever em nosso canal. Tem vários outros vídeos no nosso canal. E que estejamos juntos aqui até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.